Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que esse vídeo vá encontrá-los bem, firmados na rocha, no Senhor. Eu quero abordar um assunto hoje que é um assunto que eu fiquei pensando já há alguns dias. Nós estamos estudando neste trimestre, né, na Escola Bíblica Dominical, sobre a Trindade, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu, inclusive, postei alguns vídeos, né, sobre as aulas e tudo mais, e uma irmã fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ela falou assim: nós estamos estudando tanto sobre o Espírito Santo que, afinal, a quem eu devo orar? Eu estou acostumada a orar para Jesus. Eu devo então orar para o Espírito Santo? E aí eu resolvi fazer esse vídeo e abordar um tema que é jejum e oração. Isso é base da vida de qualquer cristão, da vida do crente, né? A oração, o jejum. E eu quero trazer aqui à luz das Escrituras o que nós temos sobre isso. Estamos aqui no nosso momento de glória especial. Eu não digo especial Escola Bíblica Dominical, porque eu não vou entrar exatamente no tema dessa semana, da próxima aula, que é Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas eu quero, aqui na palavra do Senhor, falar que também será abordado na próxima aula, que é a oração e é o jejum. Eu peço para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe comentários para que o Senhor continue abençoando e alcançando mais vidas através dos nossos vídeos. Amém? Vamos lá, livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. São muitos versículos, eu quero ler do 5 até o 18, então eu vou pincelar alguns versículos, mas você pegue a sua Bíblia para que possa me acompanhar, e depois até mesmo que você vê o vídeo, leia, medite nessa palavra, que o Senhor certamente vai continuar falando com você, amém? Mateus 6, perdão, a partir do versículo 5. A epígrafe do texto é: como se deve orar? E foi exatamente essa pergunta que a irmã fez, de para quem eu devo orar? E está escrito assim: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Deus, o vosso Pai, sabe o que de tens necessidade, antes que você o peça. Então vamos lá. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre a Trindade, e essa obra, que chama obra trinitária, feita pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três nomes, as três pessoas de Deus, elas têm funções diferentes. O planejamento feito por Deus, a execução feita por Cristo e a continuação feita pelo Espírito Santo. E aqui Cristo diz assim: não ore como os hipócritas, que eles oram para serem vistos. Então, eu quero destrinchar essa palavra com vocês. Você já foi em algum culto, independente da denominação, que as pessoas começam a orar assim: soberano e eterno Deus, amantíssimo Senhor da minha alma. E aí ela fala várias coisas e eu fico imaginando de uma forma, o Senhor ouvindo aquela oração, e o Senhor é aquele que conhece a palavra antes que venha à minha boca. É como se o Senhor estivesse esperando: filho, filha, eu estou aqui, não precisa de nada disso. Quando eu e você vamos conversar com o nosso pai, meu pai, né? O meu pai daqui da terra, quando eu vou conversar com meu pai, por mais respeito que eu tenha por ele, eu não vou falar dessa forma: soberano e eterno Pai, eu necessito falar com o Senhor.
Oi, pai, tudo bem? Boa noite, bom dia. Eu preciso falar com você, pai. Eu preciso falar com o Senhor, pai. Cristo vai quebrando alguns paradigmas, Cristo vai desmistificando algumas coisas, porque ele fala assim: não seja como os fariseus, não seja como os hipócritas, que ficam ali em pé nas praças, que oram de uma forma para que as pessoas falam: nossa, como a Vanessa fala bem, como a Vanessa ora de uma forma incrível. E mais, quantas vezes que nós estamos na igreja e a depender do que nós venhamos a falar, o irmão e a irmã do lado que está ouvindo a nossa oração, não está nem orando mais. Para prestar atenção no que nós estamos falando. Meus irmãos, a oração é algo sério. E mais, o Senhor fala assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, isto é, oração é o teu secreto com Deus. Meu irmão, minha irmã, cuidado quando você estiver orando na igreja. Quando você estiver orando próximo, ao lado de outras pessoas. Tem irmão e irmão na igreja que quando está no momento de oração, de consagração, ora tão alto que dá para ouvir lá fora. Eu, Vanessa, quando eu estou próxima de pessoas que oram desta maneira, eu perco a concentração. Quando orares, está escrito, entra no teu quarto e fecha a porta, orando a teu pai, que está em secreto, que te vê e que te recompensa. Então quer dizer que eu não posso falar? Pode, eu não disse que não pode. Mas tem irmãos e irmãs que gritam durante a oração ao ponto de atrapalhar as outras pessoas orando. Meus irmãos, sejam sábios nas tuas orações. Tá orando no microfone, tá orando com a igreja é diferente, mas sejam sábios nas tuas orações. Tem culto que é culto denominado culto de oração, onde todos estão orando, no círculo de oração, por exemplo, onde todos estão orando. Cuidado, minhas irmãs, com as orações. E aí, como eu disse para vocês logo no início do vídeo, mas para quem eu devo orar? Cristo disse: ora ao teu Pai. Nós vamos aqui na sequência ler a oração dominical, que é o Pai Nosso. E nós começamos o Pai Nosso falando Pai. E mais, não sejam como os hipócritas, não vos assemelhem a eles, que utilizam de vãs repetições. Você já viu alguma pessoa que ora 80 vezes a mesma coisa? 20 vezes a mesma coisa? Eu não estou falando de credo religioso, de orientação religiosa, de doutrina. Eu estou falando que a palavra de Deus fala para eu não usar de vã repetição. Se eu falar Pai Nosso, 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 10 vezes, o que eu disse para Jesus? Pai Nosso. Nós não precisamos repetir a mesma coisa como se o Senhor... Mas e o que a gente fala da pessoa que insiste? Eu até acabo utilizando o exemplo do juiz Inico. Eu já preguei sobre essa palavra para vocês. Que aquela mulher não desistiu. Meus irmãos, não desistir não é ficar repetindo a mesma coisa no mesmo momento. Parece aquela criança que fala deixa, e você acaba se cansando de tudo aquilo. Isso não é oração. Oração é conversa, não é repetição. É você se rasgar ao ponto do Senhor, ainda que Ele saiba tudo aquilo que você vai falar, mas que você se declare para Ele de uma forma que não tenha nada que venha cobrir, porque o véu já foi rasgado e tem hora que a gente coloca o véu novamente na nossa oração. Nós temos acesso ao Santo dos Santos para orar, nós temos acesso ao lugar santíssimo para falar com Cristo, para falar com Deus em nome de Cristo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Como que eu devo orar? Você deve orar a Deus em nome do Filho, guiado pelo Espírito.
Por quê? Porque está escrito que o Espírito Santo, ele vai nos conduzir. Por quê, Van? Porque nós somos falhos e muitas vezes nem sabemos, mal sabemos nos expressar. E está escrito: não vos assemelheis, pois, a eles. Cuidado. E aqui, oração dominical. Diz assim: portanto, vós orareis assim. Senhor, como que eu devo orar? Eu devo orar para o Pai, para o Filho, para o Espírito? Para quem que eu devo orar? Como que eu devo orar? Meus irmãos, nós que servimos ao Senhor, a gente sempre fala de orar muito tempo, orar meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Mas está escrito também que basta uma palavra. E disse Jesus: eu quero. Só que quanto mais eu oro, mais eu tenho intimidade com Deus, porque eu estou conversando. Eu já disse para vocês sobre a questão de nós entendermos a voz de Deus. Eu já dei esse exemplo, vou repetir aqui. Eu, Vanessa, tenho uma voz extremamente característica, uma voz forte, uma voz marcante. Minha voz é muito alta. A dependendo de eu esteja no bairro, na igreja, na minha família, ainda que as pessoas não me vejam, se eu falar alguma coisa, quem me conhece vai falar, é a Vanessa. Por quê? Vai conhecer a minha voz. Quanto mais eu oro, mais eu vou conseguir identificar a voz de Cristo. Vã, não entendi. Eu estou orando e numa oração, como eu disse para vocês, é uma conversa. E uma conversa nunca é de apenas uma pessoa, porque senão seria um monólogo. É um diálogo. E você vai começando a ser sensível ao Espírito, sensível à voz de Deus, mergulhando nas Escrituras, na sua palavra, entendendo como é que Deus fala e como é que Ele se comunica com você. Mas o que eu estou dizendo é que não é ficar repetindo. E às vezes, meu irmão, uma oração de 5 minutos foi mais intensa do que um dia inteiro de joelhos dobrados ou na igreja conversando e batendo papo com a irmã do lado. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se nós destrincharmos tudo isso, Cristo falou assim: como eu devo orar? Ore ao Pai, peça ao Pai, em nome do Filho. Quando você estiver orando, você está declarando, é uma declaração: Senhor, faça a tua vontade, então não é a minha. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, assim na terra como no céu. Obviamente que a gente está falando do santuário, a gente está falando do tabernáculo, a gente está falando que no céu tem uma cópia do que é aqui na terra. Eu não vou entrar nessa questão teológica, eu vou ser muito simples. Senhor, a tua vontade é soberana, a tua vontade é perfeita. E aquilo que o Senhor tem projetado e planejado para mim no céu, que se cumpra na terra e que se cumpra na minha vida. Pai, o pão nosso de cada dia, o que é isso? Provisão. Por que o pão nosso de cada dia? Porque a gente lembra de maná. O maná era dado, fornecido ao povo no deserto diariamente. Então esse pão nosso tá falando o quê? Todo dia eu preciso orar. Porque todo dia Deus tem pão para mim. E quem é o pão que desceu do céu? Cristo. Mas eu consigo também fazer uma referência ao alimento no maná, que era fornecido por Deus diariamente. Então não dá para eu orar uma vez na semana, não dá para eu orar uma vez no mês, não dá para eu orar só no domingo. O pão nosso de cada dia, isto é,
todo dia tem que ter pão. Perdoa. E essa parte do perdão, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Não. 70 vezes 7, 449 vezes. Por quê? Quantas vezes? Não entendi. É por dia. Por dia. Por dia. Será que eu consigo magoar alguém mais de 400 vezes por dia? Acho que não. Então, meus irmãos, nós temos que perdoar assim como nós somos perdoados, porque nós estamos declarando, já falei que essa oração é uma declaração. E o que é ligado na terra é ligado no céu. Senhor, me perdoa, tá? Porque eu também tô perdoando. E aí, quando a gente não faz isso, nós somos mentirosos, nós somos enganadores. E nós sabemos quem é o pai da mentira, quem é o responsável por isso. E nós estaremos semelhantes a ele se nós fazermos isso. A gente diariamente, porque o pão é diário, a nossa oração é diária, o nosso encontro com Cristo deverá, ou teoricamente, é diário. E todo dia eu declaro que eu perdoo, mas eu não perdoo. Que eu perdoo, mas eu não perdoo. Tem alguma coisa errada. Não nos deixe cair em tentação. O Senhor, ele não manda nada, ele não permite nada maior do que eu não possa suportar ou tentar, ou conseguir resistir. E aí a gente tem a palavra do Senhor, que eu já falei sobre isso, veja esse vídeo quando eu falo sobre Sansão, que nós temos assim, resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. E aí o Senhor fala, não me deixe cair em tentação. Porém, tem momentos que não sou eu que tenho que resistir. Eu tenho que fugir da aparência do mal. Então está escrito, Senhor, livra-nos do mal. Só, meus irmãos, que tem hora que eu tenho que fugir da aparência do mal. E tem hora que eu tenho que resistir. Mas o que eu estou pedindo para o Senhor na oração? Me livra, Senhor, deste mal. Me livra, Senhor, deste mal. E aqui nós falamos, porque teu é o reino, o poder e a glória. Meus irmãos, o reino não é meu, o poder também não é meu, a glória também não é minha. Irmão, irmã, a glória também não é minha, é do Senhor. Tem irmãos e irmãs querendo o reino, tem irmãos e irmãs achando que tem poder, e tem irmãos e irmãs querendo glória. Cuidado! Você que está na internet, na mídia, que é famoso, que é famosa, que prega muito, que canta muito, ao Senhor foi dado todo o poder, a ele toda a glória, e o reino é dele. E eu ia falar também sobre o jejum, mas a gente não vai continuar, já passou bastante tempo. Vou gravar outro vídeo para nós falarmos aqui sobre o jejum. Mas medite sobre essa palavra. Eu quero orar por você, de repente você está afastado do Senhor, que você possa meditar nesta oração. E que você possa, talvez, nunca ter aceitado Jesus como teu Salvador. Está aqui a oportunidade de você ter esse encontro com esse Pai. Um encontro com esse Deus tão maravilhoso. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco, Pai. Senhor, estas vidas diante da tua presença. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento estas vidas diante do Senhor, que hoje te aceitam como Salvador ou que se reconciliam contigo, Pai. Conduz, Senhor, estas vidas, ó Pai, pelo caminho, Senhor, pela verdade e pela vida. Pai, escreve o nome de cada um, Senhor, no livro da vida, Pai, para que eles possam, Senhor, herdar a vida eterna, que eles possam, neste momento, declarar comigo, eu aceito a Jesus como meu Salvador e Senhor. Eu, neste momento, peço perdão pelos meus pecados e pelas minhas falhas. Peço ao Senhor que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu declaro que eu reconheço o sacrifício da cruz, que o Senhor morreu por mim para que eu pudesse ter a vida eterna. Em nome de Jesus eu declaro e eu creio. Amém. Senhor, eu entrego estas vidas nas tuas mãos. Que a tua palavra, o teu Espírito Santo e a tua presença seja sobre estas vidas. Que o Senhor abençoe você, te guarde, te sustente e medite no que eu falei, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Tchau, tchau.